Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Gustavo Conde no YouTube. Hoje eu tenho a honra de receber, o prazer de receber a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT. Ela vai nos conceder uma entrevista generosamente, conseguiu um espaço na agenda dela, que é uma agenda muito lotada, para conversar um pouquinho com a gente. Eu acho importante que a Gleisi dê um recado aqui para o nosso público, para os nossos inscritos, e eu quero saudá-la, Gleisi Hoffmann. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bem? Prazer imenso falar com você. Quero parabenizar aí o seu programa, o canal. O pessoal comenta muito. Aliás, o Lula te assiste, né? Gosta muito, sempre recebe lá os programas. E queria saudar a todos aí da TV 247, que também tem feito muito sucesso. Oi? Saudar a todos da TV 247, que tem feito muito. Ok, acho que deu um pequeno problema no sinal. Deixa eu começar aqui a nossa... Gleisi, desculpa, acho que caiu um pouquinho o sinal, mas aí a gente restaura aqui. E eu já quero começar falando com você sobre justamente aquilo que mais teve em evidência no noticiário nessas últimas 24 horas, por assim dizer, que é essa condenação, mais uma condenação ao ex-presidente Lula, feita pela juíza Gabriela Hartz, e que chocou muita gente em função da violência e da precariedade do texto. Queria que você comentasse em linhas gerais aí como é que é a percepção e quais são as medidas que vocês estão tomando com relação a essa nova condenação aí enfim, que restarta a perseguição ao Lula, basicamente. Bom, de novo uma condenação a jato, né, Gustavo? Com o Lula tudo acontece muito rápido, o que não é tradição da justiça brasileira. A nossa justiça tem uma tradição de ser morosa, lenta, ter dificuldades. Com o Lula é tudo muito rápido. Lula foi condenado no primeiro processo também dentro de um prazo exíguo. E agora, novamente, sai essa sentença em relação ao dito sítio de Atibaia, também de maneira muito rápida. E eu diria até atabalhoada. Parece que a intenção da juíza era não perder tempo dela, do Moro, da turma deles ali, que tem como objetivo condenar Lula, perseguir Lula. E é tão absurda a sentença que tem erros crassos, como, por exemplo, achar que uma mesma pessoa fossem duas, né? O Léo Pinheiro e o José Aldemário. Isso é ridículo. Quer dizer, como que alguém que está condenando outra pessoa, está fazendo acusações pesadas, né, de lavagem de dinheiro, de corrupção, não atenta a isso e baseia, inclusive, a sua sentença na corroboração de delações de Léo Pinheiro e José Aldemário, sendo que é a mesma pessoa. Isso mostra que não teve capricho nenhum de sequer ler com atenção, conhecer a história com atenção. Já tinha a sentença e a condenação pronta, apenas recheou a peça que exarava a sentença. É uma perseguição sem precedentes ao Lula, é uma decisão política, de novo. O rigor que usam com Lula não usam com mais ninguém. A questão do Vavá, por exemplo, do Lula não poder ir no velório do Vavá, foi de uma maldade. Maldade, não tem outra palavra. Quer dizer, outros presos saem. Saiu um preso da Lava Jato para o enterro da avó. Por que não pode o Lula sair? Que tipo de distúrbio causaria? Quer dizer, a polícia não tem capacidade, condições de garantir isso? Então, é muito ruim o que está acontecendo. E essa sentença de ontem, eu acho que tem alguns motivos muito óbvios, né? O primeiro é se adiantar ao máximo a decisão que o Supremo Tribunal Federal terá que tomar em abril, numa sessão já marcada pelo presidente para discutir a prisão em segunda instância. Ou seja, querem criar mais um fato de condenação para, mesmo se o tribunal refizer ou firmar o seu entendimento de que não cabe prisão em segunda instância, isso não atingir o presidente Lula e ele continuar preso lá em Curitiba. A segunda é porque há uma movimentação grande
na indicação do Lula para o Prêmio Nobel da Paz e uma possibilidade grande do Lula ser o Nobel da Paz. Então, querem também criar um fato para que isso possa ser prejudicado. Então, sempre quando tem uma reação da sociedade, da comunidade, do próprio Lula, isso que está acontecendo, vem uma ação muito forte deles para criminalizar Lula novamente, para penalizar Lula novamente. E nós não vemos esse rigor, Gustavo, com a turma do lado deles. Do lado deles, o Onyx Lorenzoni pode ter 2, 3 caixa 2, que está tudo certo. O filho do Bolsonaro não explica os depósitos na sua conta, nem na conta da mulher do seu pai. Não explicam as milícias que estão envolvidas com a morte de Marielle, que ele e o pai fizeram condecorações e homenagens. Agora o PSL envolvido em Minas com candidaturas laranjas, com desvio de fundo partidário. Sobre isso ninguém fala nada, tudo é natural. Então, por isso que o critério é político, e nós denunciamos. Perfeito, Gleisi Hoffmann. Eu acho que o Lula funciona como uma espécie de cortina de fumaça para todos esses outros, enfim, que estão numa situação, políticos, empresários, gente que está ligada à própria Lava Jato, ao governo Bolsonaro. Eu estava vendo no Senado são 11, né, a cúpula do Senado, são 8 investigados, denunciados ali. Aliás, eu quero falar com você também sobre o Congresso. O ano legislativo está começando, nós tivemos 2 eleições, a eleição da Câmara foi relativamente tranquila para o Rodrigo Maia, depois eu quero que você comente alguma coisa nesse sentido também. Muitas pessoas já perguntando aqui, eu vou fazer algumas perguntas para você com relação à eleição do Rodrigo Maia, mas a eleição no Senado foi um ato grotesco também, foi um momento, um teatro muito terrível para a gente ter de assistir de novo. Como é que você avalia daqui enfim, da notícia, do mundo da notícia, que a gente vai avaliando a linguagem dos políticos e como as notícias vão se desenrolando no dia a dia? A percepção é que o ano legislativo muda o cenário para o bolsonarismo e para o próprio Bolsonaro nesse governo. Quer dizer, agora a política começa a acontecer. Você concorda com isso? Você acha que, por exemplo, a bancada, né, progressista que vocês construíram, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Olha, primeiro, assim, eu acho que a gente fez um esforço aqui de agregar todos os partidos de esquerda, centro-esquerda, não conseguimos 100%, mas fizemos um bloco importante aqui, do PT, do PSB, do PSOL, da Rede, que teve o objetivo de ter uma candidatura a presidente da casa, mas também de ocupar espaço prático e político. Eu costumo ver muitos comentários aí dizendo que agora o PT está em final de linha, totalmente isolado, com Lula preso. Eu acho que as pessoas que falam isso esquecem de analisar quem realmente foi varrido do mapa, que não fomos nós, foi o PSDB, que serviu aí de partido, né, inspirador do golpe, e que agora está todo lá no colo do Bolsonaro. Ajudou nessa barbaridade, nessa vergonha do Senado da República, da eleição do presidente, e ajudou Rodrigo Maia na Câmara. Nós fizemos um bloco coerente com o que nós acreditamos para o Brasil, com a defesa da democracia, dos direitos, e vamos e queremos ocupar os nossos espaços na Câmara exatamente para atuar. Em relação à eleição do Rodrigo Maia, tem uma coisa que é importante dizer. Foi uma eleição secreta. Eu não vi aqui na Câmara nenhum movimento dos bolsomínios e dessa turma do moralismo de plantão pedir eleição aberta, como pediram no Senado. É interessante, né? Porque para cada circunstância tem um comportamento. Como o Rodrigo Maia era o candidato deles e tinha uma vergonha até de votar em Rodrigo Maia, eles preferiram que a eleição fosse fechada. Ninguém fez discurso de que o povo tinha que saber quem votou em quem, mostrar voto, mas no Senado não. Como eles achavam que iam perder, fizeram isso para intimidar. Inclusive, a votação de rede, que é uma graça, né, Gustavo? Teve um senador lá, meio folclórico, que disse, não, 70% na rede está querendo que eu vote para o fulano. Ele nem sabe se 70% são do estado dele, se são robôs dos grupos do Bolsonaro, porque o que tem de robô
nessas votações aí de WhatsApp, de grupos. Então, umas coisas assim que é jogar para a galera com total irresponsabilidade sobre as instituições. Então, no Senado, eles fizeram isso. Tem lá o Davi Alcolumbre, que é do Democratas, antiga Arena. E tem aqui na Câmara dos Deputados o Rodrigo Maia, antiga Arena. Ou seja, nós vivemos um momento muito inusitado no Brasil. A gestão pública, o governo executivo está sendo tocado pelos militares e o Congresso Nacional dirigido pela antiga Arena, ex-PDS, ex-PFL, né, que governou junto com os militares depois do golpe de 64. Olha só como a história muitas vezes se repete. Se repete. E é o que nós temos nesse quadro. E é estranho porque assim o DEM está com as duas casas, é uma situação um pouco estranha. Muita gente dizendo que o bolsonarismo, que o Bolsonaro vai ficar nas mãos do DEM. Eu acho que a leitura dessa conjuntura política desse momento no Congresso, ela é um pouco mais complexa do que isso, né, Gleisi? Eu queria que você falasse qual a perspectiva. Quer dizer, você tem um projeto que o Sérgio Moro soltou, acho que há 2 dias, segurança pública, enfim, de algumas mudanças com relação... Ele relativiza o Instituto da Legítima Defesa, foi muito criticado, já recuou em alguns pontos, teve assim, o STF, parece que o Celso de Mello recomendou que algumas coisas deveriam ser mudadas ali naquele projeto. Deu um pega nele. Então, o Moro não tem, acho que ele não tem o jogo de cintura ainda, né? Foi difícil lá a audiência dele com os deputados e tudo mais. Eu queria que você falasse, quer dizer, no momento que começar essa discussão no Congresso, eu acho que a própria imprensa está deixando escapar um sentimento que eu venho tendo daqui, inclusive que tem a ver com o Lula, e daqui a pouco a gente vai falar do Lula, de que o jogo político para esse governo não vai ser fácil. Eles não vão conseguir atropelar e tratorar do jeito que está se imaginando por aí, e eu queria que você comentasse isso. Você concorda com essa visão? Olha, na realidade tem muita contradição entre eles, mas em relação ao Democratas, é o Democratas que está no colo do Bolsonaro. Precisou do sopro popular para voltar ao poder. Nós estamos falando da elite centenária desse país, né? Da elite que governa o Brasil desde que ele foi descoberto, né? Há 500 anos. Essa gente que traçou os desígnios políticos do Brasil e que volta agora. O sopro de democracia mais concreta que nós tivemos no Brasil foi com a eleição do presidente Lula. Concreta por quê? Estou falando da democracia social, de direitos efetivos, não só da democracia formal. O período de democracia formal mais longevo começa em 88. Mas foi só a partir da eleição do Lula que o povo brasileiro conheceu o direito a comer. Até então, a fome era paisagem nesse país. Estou dando esse exemplo, ele é muito simbólico, porque demonstra o quanto o Brasil vive, quanto a elite política vive distanciada do povo brasileiro. O homem que mais aproximou o povo da política no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Gostem eles ou não, mas isso a história já registrou. Obviamente que eles estão querendo fazer reformas profundas para acabar com todos os avanços que nós tivemos da Constituição de 88 para cá. Veja, Gustavo, fazem 30 anos não dá tendência histórica. E eles querem acabar com as conquistas que nós tivemos, mais populares, mais democráticas, de Estado de Direito. Então, tem 2 formas de fazer isso, pelo lado econômico e pelo lado policial. Tratar de novo movimentos sociais como o caso de polícia, endurecer pena, misturar todo mundo. Eu disse que o Moro levou um guenta do Supremo porque foi querer enfiar lá, junto com o pacote dele, a questão do Caixa 2, da criminalização do Caixa 2. Aí o ministro disse, isso não pode, isso tem que ser lei complementar. Você não pode propor isso no seu pacote, não. Tira do seu pacotinho, ele tirou. Ou seja, há uma confusão de justiçamento com justiça, de endurecimento de pena, como se isso resolvesse. Se endurecer pena e prender gente resolvesse, a gente já teria avançado muito no Brasil. Tem 700 mil pessoas presas. Está virando muito uma oficina do crime. Quando, na realidade, o que tem que se combater é o crime organizado. Eu estou pagando para ver a coragem de Sérgio Moro
com o pessoal do PCC, do crime organizado, do tráfico de drogas, os grandões. Não estou dizendo da molecada que fica na periferia. Aqueles que fornecem para a molecada vender, quero saber se ele vai falar grosso como ele fala com o mundo político. E com o mundo político é fácil ele falar grosso. Ele tem como instrumento, como arma, a televisão, a Rede Globo, é o queridinho dessa turma. Quero ver ele atentar contra esses que têm o peso pesado, inclusive financeiro, e que tem uma forte conexão com o capital financeiro mundial, né? Porque movimentam milhões de dólares, enfim, bilhões, é muito forte. Então, vamos ver se esse pacote dele realmente é para valer e para combater o crime organizado, que é o verdadeiro crime. Eu acho que eles vão vir para dentro do Congresso Nacional, ele tem que discutir aqui, tem que conversar, tem que reunir as bancadas, mostrar que veio e mostrar resultado. Ontem nós tivemos reunião com os nossos governadores. Os governadores têm uma posição mais prática em relação às propostas. Então, tem algumas propostas que estão aí no pacote que os governadores aprovam. Endurecimento de pena, prisão, desde que tenha provas, enfim. Mas tem outras que os governadores dizem, olha, se não mudar a estrutura da segurança pública, não adianta. Perguntaram para o Moro, o que você vai fazer com o Sistema Único de Segurança Pública? O Fundo de Financiamento das Ações de Segurança Pública. Como que vai ser a relação do papel, os papéis da Polícia Militar, Polícia Civil com a Polícia Federal? Como que vai funcionar esse Sistema Único? Nós queremos saber na prática, porque não adianta fazer discurso. Na hora de integrar, não é uma coisa simples. Veja, o exemplo de maior integração policial que nós tivemos no Brasil para a gente enfrentar crimes e ter pacificação foi no momento dos grandes eventos. Foram estruturados nos governos do PT. Foi para a Copa do Mundo, foi para a Olimpíada, para a visita do Papa. E nós colocamos estrutura para isso, inclusive gabinetes de crise, a integração prática. Isso foi praticamente desmontado com o governo do Temer. Não se investiu, se retirou recurso. Quer dizer, agora vai montar tudo de novo? Que só fazer lei não adianta. Desculpa, o Congresso está cheio de lei. Tem lei aqui que acho que nunca foi nem lida, observada. Então, não adianta. E tem inúmeras leis na área de segurança pública, inclusive majorando pena. Agora, se não tiver polícia preparada, polícia integrada, armamento pesado para combater o crime organizado e ter inteligência, esqueça, esse pacote não vai para lugar nenhum. Parece que é um pouco o império do discurso, né, Gleisi? Fala sem saber como é que faz, né? Isso é uma percepção que a gente está tendo aqui muito também com esse início de governo Bolsonaro. O Moro, quando ele arguía o Lula naqueles depoimentos da Lava Jato, a gente pode ter até acesso nisso no YouTube mesmo, a gente percebe que ele não sabe como funciona o governo, e agora ele é governo, né? Ele não conseguia arguir o Lula para perguntar as coisas com relação à Petrobras, não sabia como aquilo funcionava, não tinha pressupostos suficientes para poder fazer uma arguição técnica e profissional, e aí agora ele está nesse papel e acho que prevalece o discurso. Eu quero falar para você aqui, Gleisi, que muita gente aqui chegando e comentando e fazendo perguntas na nossa transmissão no YouTube. Muito obrigado a todos os internautas que estão chegando aqui. Peço para se inscreverem no canal, no meu canal aqui no YouTube, no canal do Gustavo Conde. Daqui a pouco eu vou mostrar a cartinha do Lula que ele me escreveu aqui para vocês. E eu quero também... Eu tinha ontem feito um post na rede social, no Facebook, e que eu pedi, Gleisi, para as pessoas perguntarem, mandarem mensagens para você. Eles mandaram, assim, centenas de mensagens. E, em geral, as pessoas têm uma percepção, esse seu tom, essa sua maneira de colocar as coisas, sempre associada a guerreira, valente, luta, fibra. Todos eles estão dizendo isso, todos mandando. Eu não vou nem ler um por um, porque são muitas coisas, depois eu encaminho para você. Mas o que prevaleceu ali de pergunta, digamos assim, para você, querendo saber quais são os próximos passos, é justamente a questão da mobilização popular que começa hoje. A gente tem hoje algumas mobilizações aí pelo Brasil pedindo Lula livre. E depois desse jogo de empurra do Poder Judiciário com relação ao enterro do Vavá, e agora, depois também dessa
condenação da juíza lá de Curitiba, parece que, acho que adensou demais e pegou forma esse próximo passo lógico agora, uma vez que o Poder Judiciário deixa claro que não vai operar dentro de certos princípios, enfim, universais do direito que o Lula tem, de ir para as ruas e pedir Lula livre. Como é que é essa articulação e como é que você e o partido estão entendendo esse momento agora na defesa dos direitos políticos e civis do Lula? Primeiro que nós temos que fazer essa defesa em várias frentes. Claro, no judiciário, não vamos deixar de defender Lula, apresentar os recursos, correr atrás. Muitas vezes a gente fique bastante céticos, né? Porque a gente tenta e não consegue ter resultado. É como se fosse um crime por parte do judiciário conceder qualquer direito a Lula, entendeu? Lula é uma pessoa para não ter direito. Isso é muito ruim. Então, os pedidos que se fazem em relação a ele nunca são atendidos, né? Sempre Lula tem que ficar à mercê do direito. Muito ruim isso, é uma coisa que ultrapassa a questão judiciária, judicial, é política, e eu acho que agora está sendo, inclusive, pessoal. Com essa sentença e com a decisão de não deixá-lo ir, né, da Polícia Federal, do juízo lá de Curitiba, de ir ao velório do Vavá, na nossa avaliação, já é uma perseguição pessoal. Mas nós temos que conscientizar a sociedade do que está acontecendo. Sabemos que nesse processo, no momento que nós estamos, não teremos grandes atos de rua. Não é isso que nós buscamos, mas nós buscamos mobilização de rua, para que as pessoas comecem a tomar consciência do que está acontecendo. As pessoas comecem a visualizar que tem outras pessoas dispostas a lutar pelo que está colocado aí. Né? Como se tudo que fosse colocado, ou estivesse colocado a partir dessa eleição do Bolsonaro, da Operação Lava Jato, fosse inquestionável, fosse verdade, que ninguém tivesse coragem de questionar. Nós temos que mostrar que tem, porque isso vai encorajando as pessoas, criando corrente, criando rede. Tem as redes sociais que têm que atuar, mas tem a rua. As pessoas têm que ver umas às outras, de saber que somos de carne e osso e que estamos dispostos a lutar, a enfrentar isso. Porque a injustiça com o Lula não é uma injustiça só com o Lula, é uma injustiça com o povo brasileiro. Quem está preso lá é o Lula, mas é também a conquista do povo trabalhador por um salário decente. Quem foi que teve coragem de levantar o valor real do salário mínimo? Luiz Inácio Lula da Silva. Antes não era $70 o salário mínimo. Quem é que teve coragem de fazer programa de desenvolvimento para gerar milhões de empregos? 20 milhões. Lula. Quem é que teve coragem de melhorar o crédito da população brasileira? Lula. De oferecer condições para comprar casa, carro, melhorar a mesa do povo? Lula. Que fez programas belíssimos na área de educação, como ProUni, como FIES? Lula. Que fez o Minha Casa Minha Vida, que começou com ele, quando a Dilma era sua ministra. Então, Lula fez o Luz para Todos, levou água, fez a transposição do São Francisco. Quem fez isso? Foi Lula. E fez isso olhando quem? Olhando o pobre desse país. A primeira vez que o povo mais pobre entrou em política pública no Brasil, de fato, foi direcionado para ele, política pública, foi com Lula. Não teve outro momento. Getúlio Vargas foi importante pela carteira de trabalho, pela criação da Petrobras, das nossas estatais, foi muito importante. Jango pelas reformas, mas dizer assim, cara, você que está passando fome aí, entendeu? Que não vai poder esperar toda essa transformação, nós vamos te dar o direito a você ter acesso à comida, porque isso não é um problema da tua vontade ou não, é um problema de distribuição de renda no Brasil. Então, você tem que ter oportunidade, você tem que comer, você tem que ter emprego, teu filho tem que ter oportunidade de ter uma carteira de trabalho, de ter emprego, de ir para a universidade. Foi Lula que fez isso. E essa gente que está aí está tirando isso, tirando os programas, está cortando, vem para dentro do governo, do Congresso Nacional, com uma política ultra neoliberal, né, de terra arrasada, de tirar tudo, de cortar, de vender todo o nosso patrimônio, de fazer uma previdência social que vai retirar a renda das pessoas. Gustavo, eles querem aqui na Previdência Social
baixar o piso previdenciário para menos de um salário. Nós deixamos claro na Constituição que ninguém pode ganhar menos de um salário. Não tem cidadão de primeira e segunda categoria, como tinha antes. Os rurais ganhavam menos de um salário, os urbanos ganhavam um salário. E não querem reajustar pelo valor real. Isso vai empobrecer a população. Vamos lembrar que nós temos municípios, regiões do país, onde a economia gira exatamente pelo benefício previdenciário de um salário mínimo, que é quase 70% dos benefícios pagos. É em cima dessa gente que nós vamos cortar? E os grandes? Não vão ficar do jeito que estão? Eles estão sendo perdoados, né? Bom, eu não sei se viu hoje, inclusive, uma agência alemã dando a notícia que os grandes agricultores vão ter suas dívidas perdoadas. Acho que 15 bilhões de reais. E os pequenos agricultores, o que vão ganhar? E o trabalhador rural, o que vai ganhar? Vai ganhar o corte na sua aposentadoria? É sobre isso que nós estamos falando. Gleisi, assim. Com base... Permita eu fazer uma questão agora encaixada em tudo que você está dizendo aí, porque eu acho que você está falando uma coisa importante, que é manter viva a memória, né, do Lula, do legado que ele deixou. Eu acho que isso foi reavivado, de uma certa maneira, por essa questão do enterro do Vavá e também dessa condenação de ontem. Acho que de ontem para hoje a gente teve uma inflexão nessa memória do Lula também. Eu fiz uma live falando muito disso. E aí eu te pergunto, uma coisa que tem aquele assessor do Bill Clinton famoso, James Carville, que diz que é economia estúpido, tem aquela frase, a frase mais usada aí pelo mundo político afora, da marketagem também, da questão da percepção da população, como uma coisa meio que inegável, né? O povo vai sentir a economia. Então, se um governo chega com uma agenda dessa, como é que é muito parecida com a do Temer, um pouco pior, né? De reduzir salário, de arrochar salário, de produzir políticas que geram desemprego, a gente com desemprego muito alto, em 12,6%, 40 milhões de trabalhadores informais. Uma situação dessa, como que um governo desse espera conquistar algum tipo de popularidade ou adesão? Quer dizer, esse para mim é o grande dilema. E a esquerda vai crescer nesse sentido. Você tem essa percepção? Quer dizer, não tem como. Acho que até por isso que a agenda comportamental, que trouxe elementos que são de ordem moral para a discussão política, foi justamente porque a direita ficou encurralada sem discurso. O discurso que é necessário fazer, estrutural, né, para a economia e para a sociedade de um país. Você tem alguma percepção nesse sentido? Quer dizer, o governo Bolsonaro ele corre um risco bastante grave nesse momento, com uma agenda tão regressiva dessa. Eles, na realidade, usaram nas 3 últimas campanhas eleitorais o discurso da pauta identitária e de valores, porque eles não tinham contraponto àquilo que Lula estava fazendo para a vida das pessoas. E aí não tinham proposta. Tanto isso é verdade que na última eleição Bolsonaro não debateu nada. Bolsonaro não tratou da reforma da Previdência, não tratou de privatização, não tratou de retirada de direito. Né? Falava do kit gay, dessas bobajadas toda aí, dizendo que isso era foco, e não foi para debate, entendeu? Então, essa pauta que eles estão trazendo para o Congresso Nacional, e que é a pauta econômica, ela não tem o aceite das urnas. E nós temos que debater com o povo exatamente isso. Porque como é que eles vão achar que tem legitimidade para propor aqui uma reforma da Previdência que não foi debatida na campanha eleitoral? Eles não têm legitimidade para isso. Como que eles vão achar que tem legitimidade para fazer privatização? Eles não têm legitimidade para isso. O povo é contra. É contra vender a Petrobras, entregar a Eletrobras, nossas riquezas. Então, eles vão ter que travar um debate. E a base deles aqui no Congresso Nacional tem que saber disso. Também vai ter que se expor para poder defender esse pacote do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que vai retirar direito das pessoas. Eles estão contando com a popularidade deles, estão contando com a campanha anti-PT, não desceram do palanque ainda. Aliás, eles têm uma cisma com o PT, eu fico achando que é uma coisa doentia, né? Todo dia eles têm que falar do PT, porque eu imagino quão forte nós somos, né, para incomodar tanto assim o PT ser um alvo a ser destruído. Gleisi, querida, sem querer interromper, já interrompendo, depois eu te devolvo, mas aquele congresso que eles fizeram em Foz do Iguaçu, quer dizer, justamente para impedir a esquerda de votar, já estão com medo da esquerda voltar.
Eles têm medo por quê? Porque a esquerda faz um governo para a maioria do povo. Então, eles tiveram que nos tirar do governo com muita mentira. Um golpe contra a Dilma, politizar e partidarizar uma lava-jato, né, acusando todo mundo, colocando a corrupção como a grande chaga, e a corrupção feita pelo PT, como se eles não praticassem nada de corrupção, não tivesse corrupção na história, e tentaram colar isso para nos tirar, vendendo essas pautas aí despirocadas deles de valores. Isso que eles tentaram fazer para poder tirar. Então, mais do que isso, além de dar o golpe na Dilma, prenderam o Lula. Que se Lula tivesse solto, Gustavo, desculpa, não tinha para ninguém, não. Quem fala com o povo desse país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas reconhecem isso. O povo pobre, ferrado, que sabe o que é viver com pouco dinheiro ou viver sem dinheiro, às vezes tem que comer uma vez por dia para poder sobreviver, esse povo sabe quem deu oportunidade. Eles não iam conseguir ganhar a eleição, então prenderam o Lula. E ainda depois disso também não iam conseguir, fizeram aquele negócio do Stephen Bannon, desses americanos malucos, junto com os israelenses, que eles estão aí articulados, que foram os WhatsApps com mentira nas redes sociais. Mentiram, né? Uma mentira falada várias vezes vira verdade. Nós não tínhamos estrutura até para combater isso. Então, eles ganharam a eleição desse jeito, né? Numa ação muito violenta, mentirosa, senão não tiravam. Então, aí agora eles querem utilizar isso para passar as pautas que eles não discutiram na eleição aqui no Congresso. A reforma da Previdência não foi discutida, a privatização não foi discutida. Eu quero ver como é que eles vão convencer o povo de que isso é popular e legal. A reforma da Previdência que eles estão mandando para cá é baseada na Previdência chilena, que está mudando agora, porque o Chile é o país latino-americano que mais tem suicídio de idosos, exatamente por conta daquele modelo de previdência, que diminui a renda, né, de quem está aposentado. Então, é muita maldade. É a mesma maldade que eles fazem com Lula. Por isso que eu digo, a maldade que eles fazem com o povo pobre é a maldade que eles fazem com Lula. Porque Lula representa esse povo. Então, para eles, é importante calar a voz desse povo. Perfeitamente. Gleisi Hoffmann concedendo aqui uma entrevista para o canal do Conde. Eu vou ler algumas mensagens aqui que eu havia pedido para que os internautas e os inscritos e seguidores aqui das minhas redes digitais fizeram a você, Gleisi. A Marielle Camaiorá Silva disse assim: fala que eu a amo. É muito carinhoso, né? O pessoal tem muito carinho com Obrigada. você. Muito legal. Que notícia maravilhosa. Todo mundo feliz com a notícia da entrevista que você ia conceder aqui. Gleisi, orgulho de você, mulher de fibra. Segunda mensagem, a Marilda Bassi dizendo assim, né? Ela disse que vai visitar a Vigília em maio. Edna Miranda dizendo: quando é que nós vamos tirar Lula de lá? Já deu. Vamos deixar ele morrer? Bom, existe esse discurso que passa pelas redes desse medo, né? O medo do Lula e a coisa que se desenrola. E o meu argumento com relação a isso, quer dizer, nós temos de lutar o tempo todo pela democracia, e isso implica na liberdade do Lula. Mas existe uma leitura histórica de tudo isso, quer dizer, o Lula não troca a liberdade pela dignidade, né? Ele já disse isso várias vezes. Mesmo. Como é que você atualiza esse tipo de questão, de dilema que as pessoas sofrem com o Lula preso e algumas delas entram em desalento, quer dizer, elas ficam céticas com relação à cena política. Eu queria que você desse um recado para essas pessoas. Não, eu sei que é difícil, o pessoal fala muito para a gente: vocês têm que tirar o Lula de lá, vocês têm que tirar o Lula de lá, não pode deixar, tem que fazer alguma coisa. Às vezes dá vontade de ser um ninja, né? Ir lá e catar o Lula e sair. Mas, infelizmente, as coisas não são assim. A gente tem um judiciário que nos emparedou muito e que nós temos que denunciar a partidarização e a politização desses setores do judiciário para mostrar que o Estado de Direito corre risco, e fazer isso, inclusive, internacionalmente, e continuar lutando dentro dele, mas denunciando. E temos que fazer a luta política. O próprio Lula diz: eu sou um condenado político, então o que vai me livrar daqui é a luta política. E o Lula tem consciência do papel histórico dele, gente. É impressionante. Ele diz assim: não adianta quererem negociar comigo a dignidade, me darem uma prisão domiciliar, não adianta. Se eles querem pagar o preço de me prenderem, eles vão pagar esse preço até o final e vão pagar o preço histórico, porque tem atitudes que a gente toma para a conjuntura e tem atitudes que a gente toma para a história.
E a gente também fortalece a luta na perspectiva histórica. Então, o Lula sabe o papel histórico dele. Ele sabe que ele não pode ceder. Ele sabe que ele tem que resistir e faz isso em nome do povo brasileiro. Ele sabe que, enquanto ele estiver resistindo, ele é um sinônimo também de esperança para o povo resistir. Porque o Lula está preso e, mesmo assim, ele não deixa de pensar no Brasil, de mandar mensagem, de tentar se comunicar. Embora proibiram ele de dar entrevista, agora estão limitando as visitas do Lula. Estão falando, inclusive, que querem mudar ele para um presídio. Ou seja, é uma gama de situações para humilhar o Lula, para prejudicar o Lula. Isso já trouxe tanta dor, tanto desalento à própria família, a morte da Marisa. E ainda assim o Lula é valente, firme, está lá e encoraja muito a gente. Mas ele não seria o líder que é se não tivesse essa percepção. Já que a gente falou do Lula, eu quero mostrar, não quero ostentar, mas a cartinha que ele me mandou, falando do canal do Conde, ele de vez em quando tem acesso lá à nossa live, e ele diz aqui, eu quero até mostrar... Ele gosta muito, já falou para mim, pessoalmente, quando eu fui visitá-lo. Assim, é uma conexão, às vezes eu acho que existe uma conexão entre mim e Lula e tudo mais, mas na verdade é a conexão com o povo inteiro, né? O povo brasileiro inteiro. Não existe uma seletividade nesse ponto. E eu faço questão de dizer aqui, porque ele fala até do canal do Conde, mas ele diz, assisti o programa que você falou da Marisa e dos familiares, fiquei emocionado, feliz, com tanto carinho. Ele é muito carinhoso, muito afetuoso, ele agradeceu aqui, mas o que me chama a atenção para sentir o que o Lula está sentindo, né? Quando provarem que Moro e Dallagnol mentiram na acusação e na sentença, tendo sustentação da Globo para consolidar as mentiras deles, eu quero dar uma entrevista para o canal do Conde. Quer dizer, ele está com a espinha ereta, ninguém vai vergar o Lula. Esse é o recado que ele dá o tempo todo. A metáfora que eu encontrei ontem para fazer uma reflexão, Gleisi, é assim, pode entregar a Embraer, pode depredar a Petrobras, pode estilhaçar todo o tecido social brasileiro, pode, enfim, a Vale, né, pode cometer esse crime catástrofe que ela cometeu, por negligência, em grande medida, mas o Lula ninguém vai conseguir dobrar, né? Ele vai permanecer ali. É esse o recado que ele dá, que eu acho que é muito importante. E acho que é o que as pessoas têm de entender, acho que é o que você acabou de dizer, né, Gleisi? Uhum. É isso mesmo, porque ele mostra que tem resistência e tem esperança. Mesmo que a gente perca várias batalhas, nós não podemos esmorecer, porque tem várias outras a serem vencidas. E o Lula é essa esperança para a gente. Mesmo na adversidade, bota adversidade. Olha, se teve uma pessoa que viveu adversidade na vida, chama-se Lula. Desde pequenininho, desde criança. Ele tinha tudo para não ser o que é, ter chegado à presidência, mas como ele disse, aprendi com a minha mãe, teima, meu filho, teima que dá certo, estou teimando até hoje. E nós estamos no caminho dele, viu, Gustavo? Teimando também. Não vamos deixar de teimar, não, porque a gente tem fé nesse país, no povo brasileiro, e acha que essa direita que não tem, para quem o povo não tem importância, não vai prosperar a vida inteira, não. Já dominou demais o Brasil, vai ter que, uma hora, dobrar o joelho e o povo brasileiro vai ser altivo novamente. Gleisi Hoffmann, o papo está tão bom, eu quero avançar mais um pouquinho, se você me permitir. Eu quero falar sobre a Venezuela rapidamente, só para restituir uma realidade do seu gesto, que foi um gesto que eu particularmente achei muito corajoso, em função de uma leitura generalizada da imprensa brasileira e da elite brasileira, que taxa a Venezuela, tudo que se diz da Venezuela no Brasil tem que ter muito cuidado para você poder interpretar. Você teve um gesto, você foi lá na posse do Maduro, é uma situação muito delicada, e eu queria perguntar para você como que está essa... Porque o PT, ele extrapola o Brasil, né? O PT é um partido universal, vamos dizer assim. E, inclusive, muita gente vem falar comigo dizendo que o PT precisa se internacionalizar. Eu acho que ele já é internacionalizado, mas talvez agora, com a questão Lula, ele se torne mais internacionalizado ainda, inclusive com as bandeiras que têm a ver com a ONU, né, e com os órgãos internacionais e com os intelectuais do mundo inteiro que estão mobilizados também pela defesa dos direitos do Lula.
essa questão da Venezuela, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso inscrito, para o nosso internauta, para ele entender. Você fez um vídeo muito legal explicando qual é a questão conjuntural geopolítica grave que está posta ali e que o Brasil tem de ter muita responsabilidade para tratar desse tema. Inclusive, depois de resvalo, depois que você respondeu, eu quero falar um pouquinho do Mourão também, que ele se mostrou precavido, digamos assim, uma atitude mais não cheia de arroubos como o bolsonarismo com relação à Venezuela. Fala para a gente, Gleisi. Não, primeiro, obrigada. Você fez uma coluna muito carinhosa comigo, muito obrigada. No momento que eu apanhava muito, né? Porque a mídia bateu demais. Se você me permitir, deixa eu só falar para você, porque assim, quando foi anunciado que você iria, eu imediatamente fui escrever, porque eu sabia que você seria muito atacada, né? Eu falei, não, deixa eu já colocar isso aqui para defender a Gleisi, que ela vai precisar. Pode falar. Não, te agradeço muito, porque realmente fui atacada, inclusive, por setores da própria esquerda. Mas aí eu acho que por muita desinformação e também em muita construção de um pré-conceito, né? No sentido exato do termo. Por que eu resolvi ir? Não é porque eu apoio o Maduro, porque gostamos do Maduro, não. Porque eu achei que era um símbolo e um alerta que nós precisaríamos ter para a situação que viria. E a situação veio, ela está aí na nossa porta, com uma possibilidade concreta de intervenção americana na Venezuela e pressão para o Brasil se unir a essa intervenção. Nós não temos uma guerra no nosso continente desde a Guerra do Paraguai, tirando as Malvinas, que foi muito atípica, mas por que raios nós vamos nos meter numa situação como essa? Para satisfazer o interesse americano de ter acesso mais rápido e eficaz ao petróleo venezuelano e de dominar os governos latino-americanos, porque é isso que está por trás. Me poupe dizer que os Estados Unidos está preocupado com a democracia. Ô, gente, se tivesse preocupado com a democracia, não tinha feito o que fez no Iraque, na Síria, na Arábia, em qualquer lugar. Ou então estava questionando a Arábia Saudita. Por que não questiona lá? Ou lá é democracia, no entender deles? Está entendendo? Eu acho assim, é muita hipocrisia americana fazer isso para encobrir os seus interesses econômicos. E do Brasil não é hipocrisia, não, é burrice mesmo. É muita burrice se aliar aí nisso. Aí tem razão o Exército, as Forças Armadas, o vice, quando coloca que não querem intervenção. Porque eles não são burros, não. Vai fazer uma intervenção e gastar o orçamento do Exército Brasileiro? Gastar o orçamento das Forças Armadas? Um monte de projetos que eles têm, submarino, compra de equipamento para Exército, profissionalização das forças, formação. Vocês acham que eles vão querer retirar dinheiro do soldo, da aposentadoria? O Brasil não tem a bola que tem os Estados Unidos. Então, as nossas Forças Armadas estão olhando esse negócio, falam que tem que ter democracia na Venezuela, mas vão ficar nas notas. Enquanto estão nas notas, é um jogo da política. Tudo bem você ter posições pró e contra, faz parte, nós temos em relação a outros países. Agora, o que me fez ir para a Venezuela foi exatamente chamar a atenção para uma questão prática que está acontecendo. Está acontecendo. Os americanos estão se preparando para fazer uma intervenção, para derrubar um governo. Nós já sabemos qual é o resultado disso. Nós já assistimos isso no Iraque, nós já assistimos isso na Síria. Por que nós vamos deixar e achar que isso é normal e vamos estar colaborando com a democracia de quem? Com qual democracia? Então, é isso que a gente questiona. O problema da Venezuela tem que ser resolvido pela Venezuela. A oposição lá, se quer ganhar, tem que se fortalecer, vai ter que batalhar. Ou aqui nós da oposição vamos pedir uma intervenção contra o governo Bolsonaro, que também é um problema de autoritarismo. Gleisi, eu até brinquei que eu falei assim, o Juan Guaidó, ele se autodeclarou presidente da República da Venezuela, né? E aí, inclusive, acho que até o Ernesto Araújo reconheceu. Eu acho que o Fernando Haddad poderia se autodeclarar presidente brasileiro também, né? Quem sabe aí não tem reconhecimento internacional. Não reconhecer, né, o que teve de WhatsApp aí no submundo da internet, mentiroso, dizer, o Lula está preso, vocês ganharam no tapetão. Quer dizer, e agora esse governo que não tem moral
em termos de democracia, vai se meter lá, dar de dedo no outro. Entendeu? É muito crítico isso. Por isso que eu acho que tinha que chamar atenção e acho, sinceramente, Gustavo, que o debate sobre a Venezuela aqui estava interditado. Não adiantava escrever texto, não adiantava fazer manifesto, estava interditado. Eu acho que, pelo menos com essa atitude, não só minha, mas de outras lideranças e outras pessoas de outros países que foram na posse, ele desinterditou. Nem que tenha sido para um primeiro momento de muita crítica, mas depois muitas pessoas foram revendo suas posições e muitas outras pessoas foram se colocando, né? E dizendo, não dá para ser assim. Então, eu acho que destampou esse debate. E a gente tem que fazer o debate às claras, sem medo de debater, sem medo das críticas, fazendo de forma como a gente acredita. Perfeitamente, quer dizer, você essa atitude de ter se deslocado para lá desperta, dispara, né, um debate menos espasmódico, né, como a imprensa tradicional gosta de fazer aqui com relação à Venezuela. Gleisi Hoffmann, algumas perguntas aqui de seguidores e de internautas. A Silmara Teodoro te faz a seguinte pergunta: de que modo a ONU poderá intervir para que Lula consiga a liberdade de volta, tendo em vista que o STF age em profunda inércia dentro da Constituição? Acho que você já falou um pouco isso, mas nós teremos aí, nesse primeiro semestre, a análise do mérito da questão do Lula na ONU, né? Como é que tem algum bastidor, tem alguma informação com relação a isso? Não tenho bastidor, mas obviamente que a gente tem uma expectativa grande, até por conta da decisão que teve lá atrás, na própria campanha do Comitê de Direitos Humanos da ONU, reconhecer o direito de Lula se candidatar, né? E ao fazer isso, contrariando uma posição de setores da judiciário aqui, já estava mostrando a arbitrariedade do processo judicial. Então, a gente guarda aí uma expectativa grande para que a ONU possa, no julgamento de mérito, se manifestar sobre as arbitrariedades e sobre o ataque ao próprio Estado Democrático de Direito do Brasil. E, obviamente, que a opinião pública internacional está muito com o Lula. Se nós pegarmos os grandes juristas, magistrados, muita gente se manifestando a favor de Lula. Essa indicação para o Prêmio Nobel da Paz mostra isso. Mostra que internacionalmente tem-se uma leitura diferente do que foi construída aqui, o que é muito importante para a gente continuar lutando pela liberdade do Lula, mas principalmente pela justiça, pelo reconhecimento da inocência, que é algo que ele tanto quer, né? Não quer favor, quer o reconhecimento da inocência e de um processo que foi um processo forjado em cima de questões políticas. Perfeitamente, Gleisi Hoffmann. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Queria, antes de terminar, pedir para você comentar, né? O PT está fazendo 39 anos, né? Domingo vai fazer 39 anos. Uma história bonita, uma história que se confunde com a própria história brasileira. Você faz parte dessa história, é a presidenta nacional do partido, muita responsabilidade, as pessoas se inspiram muito em você, a sensação que eu tenho nas redes sociais, você tem uma presença muito forte no imaginário, sobretudo depois uma percepção que eu até acho que comentei com você em outra oportunidade, depois do governo Bolsonaro chegar ao poder, você tomou uma liderança, acentuou a liderança que você já tinha e já está mostrando, digamos assim, como é que vai ser esse ano, esse mandato, como é que o PT vai se comportar. Você já tem projetos, você já está tuitando com relação a isso, muito presente nas redes, e o PT fazendo 39 anos. Como é que é o balanço que você faz, sua história com o PT, o orgulho que você tem dessa história, e o prognóstico aí para os próximos momentos que nós vamos vivenciar desse governo que assusta muita gente, e nós precisamos manter viva a chama da democracia no Brasil, afinal de contas. Gleisi Hoffmann. É isso mesmo. O PT é um partido maduro, né? 39 anos. 39 e, ao anos. mesmo tempo, jovem, né? Do ponto de vista da história política do país e da história mais recente também. É um partido com uma experiência ímpar, um partido de esquerda que chegou ao poder muito jovem, que chegou ao governo muito jovem. E eu penso que o PT é um pouco espelho da diversidade da sociedade brasileira.
né? A gente tem dentro do PT o sincretismo religioso, a gente tem dentro do PT diversas vertentes culturais, a gente tem dentro do PT várias classes sociais, né? Mas tudo o que nos une é a vontade de ter justiça social. Eu acho que essa é a bandeira que amalgamou o PT. Ou seja, por que, que nós temos tanta diferença na nossa sociedade? Por que, que as pessoas sofrem tanto? Por que, que nós não temos as oportunidades iguais? Isso conduziu o PT até aqui, sem dogmas, sem imposições, aliás, um partido aberto ao debate. Não tem partido hoje no Brasil tão debatido como o PT, não sei se você já viu. Todo mundo tem opinião para dar para o PT, é muito legal isso, porque todo mundo acha, o PT está Todo errando mundo ali, se o acha um PT está pouco certo dono do ali. PT, né? Não, todo mundo é meio dono, inclusive os não petistas. Todo Exato. mundo é meio dono e quer dar caminho, quer dar linha. Às vezes eu leio os jornais, os articulistas da grande mídia, todos estão dando receita para a gente por onde tem que ir. E grande parte decretando o nosso fim, nosso isolamento. Isso, e pedindo Aliás, autocrítica, né? Aquela pedindo história. também, adoro pedir autocrítica, adoro. E eu só de pirraça digo para vocês, não. Vamos fazer autocrítica interna, se for. Mas as pessoas, enfim, veem no PT um pouco o que é o espelho da sociedade na política, e eu acho isso muito legal. Né? Então, é essa diversidade. É claro que nós temos os nossos erros, temos os nossos problemas, não são poucos, é uma organização humana, mas eu acho que a gente, nesse pouco tempo de existência, com a experiência das pessoas que vieram fundar o PT, fazer o PT, e principalmente de Lula, que é o grande inspirador do partido e o grande patrono do PT, nós conseguimos construir um partido que o povo brasileiro olhe e diz: esse está do nosso lado. Mesmo com todos os ataques, Conde, olha que não foram poucos, né? De corrupção, ataques de esquerdismo, de tudo, né? Que o PT já, na concepção de muitos, nasceu morto, né? No partido natimorto. Não vai dar certo, um horror. O PT invade a igreja, o PT divide a casa das pessoas, o PT não sei o que. Lembra dessas baboseiras todas? Pois é, mesmo com isso, quer dizer, o PT se firmou, né? Ganhou 4 eleições sucessivas nacional e só foi retirado do jogo eleitoral de ganhar porque fizeram um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita e prenderam seu maior líder, que é o maior líder político popular da história desse país, que é Lula. Senão, nós estaríamos disputando a eleição com certeza novamente, porque foi o partido que esteve ao lado do povo. As pessoas olham o Partido dos Trabalhadores. Quem que fez mais pelo povo? Foi o PT. Então, mesmo que falem mal, mesmo que venham para cima, as pessoas, o povo trabalhador, o povo mais pobre, se identifica muito com o PT. Gleisi Hoffmann, é um prazer falar com você, muito bom conversar, muito obrigado pela entrevista. A gente, enfim, espero que a gente se encontre novamente em breve para comentar sobre as questões políticas do Brasil. Nós teremos muito assunto, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelas palavras, pela luta que você trava pela democracia brasileira, pela luta que você trava pela liberdade do Lula. Isso inspira realmente muito o Brasil. Você tem uma conexão com o Lula que a gente percebe. E eu quero realmente agradecer. Você vai para outra entrevista agora. Muito obrigado e até a próxima. Gleisi Hoffmann. Obrigada, viu, Conde? Obrigada a você, a todos os ouvintes aí, a todos que nos acompanharam no seu canal. Eu sou sua fã, sempre leio as colunas, sempre acompanho. E agora a gente vai para uma entrevista com as mulheres do 247 aí, na ativa. Valeu, obrigada mesmo. Um abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Um beijo para todos e até a próxima. Até.